irmãos, graça e paz. Nós estamos dando continuidade à leitura do livro Beneficência Social. Nós estamos no capítulo 29. O tema de hoje é o cuidado pelos idosos. E nós temos hoje conosco o missionário Guilherme Alves, da AMAP. E é um prazer ter o irmão aqui conosco. Seja muito bem-vindo e com o irmão está a palavra. Obrigado, irmã Adriana. Eu vou apenas compartilhar a tela aqui, tá bom? Sim. Para que todos possam acompanhar. Deixa eu ver aqui. Os irmãos estão conseguindo ver a imagem? Sim. Maravilha. Então, irmãos, antes de começar, eu quero manifestar aqui a minha gratidão, né, por esse grupo, por esse trabalho que tem sido realizado nos bastidores, né, orando pelos missionários, pelos pastores, por todos os colaboradores. Nós nos sentimos abençoados e eu me sinto grato em saber que os irmãos sempre lembram de nós. Em muitos momentos, bênçãos caem, né? E eu sei que são devido a essas orações, tá? Então, eu agradeço. E também o projeto da leitura desse livro. Esse livro é maravilhoso. Eu li há algum tempo atrás, me senti muito bem em entender melhor o meu propósito. E hoje nós vamos entender um pouco sobre o cuidado pelos idosos, né? O capítulo de número 29. E um texto que fala bem sobre isso, que vocês estão acompanhando aí. Apesar de que aqui no compartilhamento da tela ficou um pouco diferente, né? Mas acho que dá para ler. O salmista escreve no capítulo 71 e no verso 18 assim: agora também, quando eu estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amém. Então, olha o propósito do salmista, né? Ter cabelos brancos, irmãos, não é algo novo ou moderno, apenas da nossa geração. Há 3.000 anos atrás, o salmista já nos disse, né, que havia chegado o dia dele ficar velho e ter cabelos alvos era uma realidade para a vida dele. Mas olha que legal esse texto nos traz, que ele tem um clamor. Ele tinha chegado, vamos dizer, à melhor idade, né? Estava com seus cabelos brancos, mas ele tinha um grande clamor. Ele diz a Deus: ó Deus, não me desampares. Bom, irmãos, eu li esse texto e eu fiquei pensando, como uma pessoa idosa pode ser desamparada? Será que Deus se esquece de nós quando chegamos a uma idade mais avançada? Bem, o salmista, ele tinha essa preocupação, né? Que ele não fosse desamparado e clama a Deus. E percebam que o texto, ele nos traz uma característica bem importante. Um dos principais motivos de que ele não quisesse ser desamparado por Deus era que ele anunciasse a força de Deus a esta geração e o seu poder a todos. Então, uma pessoa, quando os anos vão se passando, as experiências vão fazendo dela uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura, isso vai criando nela muita sabedoria, né? Muita experiência com Deus. E aqui o salmista ele vem dizendo que por ele ter todo esse conhecimento e essa experiência, ele não queria que a próxima geração ficasse desamparada. Ou seja, ele queria ensinar aos jovens, ele queria ensinar a outras pessoas as experiências que ele havia tido com Deus. Mas, irmãos, já que ele clama a Deus para não desampará-lo, quem Deus pode usar para que nós não venhamos desamparar as pessoas da melhor idade, né? Bom, Deus pode usar a todos, Deus pode usar a você, Deus pode usar a mim. A realidade é que Deus nos escolheu para sermos canais de bênção e luz e trazer alegria. E aqui eu vou passar o slide um pouco para baixo.
né? Essa imagem que tem um jovem ao lado de um senhor de cabelos bem branquinhos, né? Sentado em uma cadeira de roda. O que nós podemos fazer pelos idosos? O capítulo do livro Beneficência Social, irmãos, ele é apenas 2 páginas, por isso não vou me prolongar muito, né? Mas ele vem falando um pouco sobre o que nós podemos fazer. E nós vamos falar aqui rapidamente, mas eu quero apenas fazer uma pergunta antes. Imagina que um dia, eu tenho 26 anos, mas eu sei que é uma realidade. Um dia eu ficarei com meus cabelos brancos, um dia eu chegarei a uma idade avançada, se Jesus não voltar logo, né? Então, eu luto para cuidar da minha esposa, logo mais, né, já tenho lutado para cuidar da minha filha, né, que há alguns meses chegará a este mundo, né, e nós fazemos tudo para cuidar da nossa família. Agora imagina, você cuida dos seus filhos, você cuida dos seus netos, e quando você mais precisa deles, quando você chega aos seus 70, 80, 90 anos, quando você queria ter a sua família por perto, sua família te pega e coloca em um lar de idosos. Nada contra, assim, o lar de idosos, mas o momento em que você queria aproveitar, desfrutar, trazer essas experiências que você teve ao longo da sua vida com seus netos, talvez com seus bisnetos, isso é tirado de você. Como você se sentiria? Bom, irmãos, claro que nós temos idosos que têm uma realidade diferente, talvez da sua ou da minha. Idosos que não tenham para onde ir. Essas pessoas, se não tiver com quem elas cuidarem, não tiver algum familiar que possa cuidar, nós podemos, né, talvez em alguma realidade, levá-la para um local assim, um local bom, né? Mas e os nossos irmãos? E os nossos idosos, né, da nossa família, do nosso convívio social? O que nós podemos fazer por eles? Irmãos, infelizmente, a realidade é que os nossos irmãos, muitas vezes, eles são deixados de lado. Eu não sei, talvez na realidade da igreja que você frequente, mas infelizmente, onde eu passo, eu vejo que os nossos irmãos da melhor idade, nossos irmãos idosos, eles são esquecidos. E eu trouxe aqui essa pergunta, né? O que nós podemos fazer? Bom, nós podemos talvez levá-los para passear, né? Você pode levar uma pessoa de idade da sua igreja para um parque, talvez para uma conferência. Às vezes nós lembramos de todos, lembramos dos nossos irmãos, dos interessados, às vezes lembramos dos nossos amigos, da nossa família, mas nós temos muitas vezes irmãos de idade que não têm mobilidade, que não tem quem leve. Nós precisamos lembrar dos nossos irmãos dessa idade avançada também, irmãos. Outro ponto importante que eu percebo nas visitas missionárias que faço, né, é que, infelizmente, muitos idosos da nossa igreja não têm apoio da família. E nós sabemos que temos uma dieta saudável, né, uma dieta vegetariana, mas para que ela possa trazer saúde, o que a gente precisa? Nós precisamos de verduras, de frutas, de alimentos frescos. E eu já vi, irmãos, nas visitas que realizo, né, muitas vezes irmãos de idade que não têm o que comer de frutas e verduras e legumes na sua casa. Muitas vezes não é porque eles não têm dinheiro, é porque eles não acordaram bem para ir à feira, né, que às vezes é distante da casa deles, é porque eles não têm quem os leve. Então, nós podemos também, talvez quando for fazer a nossa feira, né, comprar algumas verduras e frutas para deixar na casa desses nossos irmãos da melhor idade, né, dos nossos irmãos idosos, visitá-los, né, ouvi-los, tudo isso são coisas muito importantes que nós precisamos colocar na nossa realidade. E aí eu quero trazer aqui um texto, tá aqui embaixo, do livro Beneficência Social, na página 238, que diz assim: não se deve empregar homens que dediquem o seu tempo e talentos à obra de conduzir os idosos e órfãos num grupo para serem vestidos e alimentados.
essa não é a melhor maneira de tratar tais casos. Olha aí o que o texto nos diz, o que a Pena Inspirada nos diz, que existe uma forma melhor do que levá-los para um local, talvez um lar de idosos, um abrigo. Aqui diz assim, ó: assim como não é o melhor construir edifícios para velhinhos e velhinhas a fim de estarem juntos. Então, qual é a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos? A melhor coisa que nós podemos fazer é auxiliá-los na realidade em que eles vivem, né? Aqui eu já vou trazer o texto explicando um pouco melhor sobre o que nós podemos fazer por eles. Mas um ponto muito importante é que eles precisam se sentir úteis, né? Eu trouxe aqui uma imagem de um casal, o homem cozinhando, né? E a mulher mexendo ali no computador, talvez pesquisando a receita para ensiná-lo, né? Então, será que pessoas de uma idade avançada podem trabalhar? Irmãos, a realidade é que eles devem trabalhar de uma forma moderada, é claro, né? Respeitando as suas limitações, para que eles possam se sentir úteis, né? Aqui em São Luís, onde eu moro atualmente, tem uma irmã, ela gosta muito de trabalhar, né? É a irmã Cícera, né? Bem conhecida, que a filha dela até orou aqui por nós, né? A irmã Judeci, mas como que é a vida da irmã Cícera, né? Apenas trazendo um exemplo, né? Ela já completou 90 anos, mas ela não para, irmãos. É trabalhando, ela não perde um culto, ela vai à igreja, ela participa, ela em casa, ela faz a comida, lava a roupa, ela está ativa. E é por isso que ela chegou nessa idade, né? E ela se sente útil, e ela é muito útil na igreja. Ela é uma peça fundamental aqui da igreja de São Cristóvão de São Luís. E a gente sente nessa utilidade dela e nos sentimos felizes em ela nos colaborar. E com certeza ela se sente bem. Então nós temos que colocar os nossos irmãos idosos também para trabalhar, né? Trabalhar na obra missionária, talvez fazer alguma atividade moderada em casa. Aqui nós tínhamos um irmão, ele faleceu esse ano, né? Ele andava de cadeira de rodas, né? Ele não tinha locomoção das pernas, mas ele distribuía folhetos, né? É o irmão da irmã Concita. Ele colocava a cadeira de rodas bem aqui, a irmã Concita ajudava, né? Colocava aqui na esquina, ele ficava com um bolo de folhetos entregando para todo mundo que passava. E ele se sentia útil fazendo isso, né? Então nós precisamos contar com a colaboração dos nossos irmãos da melhor idade. E eu quero trazer aqui mais um texto que está no livro Beneficência Social, na página 238, que diz assim, ó: não se deve empregar a presença, esse aqui que está em cima, a presença em nosso lar de um desses inválidos é uma preciosa oportunidade de cooperar com Cristo em seu ministério de misericórdia e desenvolver traços de caráter semelhantes aos seus. Há uma bênção no convívio dos mais idosos com os mais jovens. Esses podem iluminar o coração e a vida dos idosos. Amém? Então veja bem que o plano de Deus, irmãos, é que os nossos irmãos de idade, né, de uma idade mais avançada, convivam conosco, os nossos jovens, né? Então, eles trazem experiências para nós. Eu aprendo muito com os nossos irmãos mais experientes. E nós precisamos dessa vivência, dessa experiência, andar lado a lado, para que nós possamos, através da experiência, através da sabedoria, superar os desafios que nós temos hoje, irmãos. Esse foi um dos clamores do salmista. Essa é uma realidade que nós precisamos colocar em prática. Mas para isso, nós precisamos dar atenção. Irmãos, às vezes nós temos um poço tão grande de sabedoria e de conhecimento nos nossos irmãos mais idosos, mas a gente não dá atenção. Talvez a gente não quer ouvir. Muitas vezes nós não visitamos os nossos irmãos em suas casas, e isso é uma falha tão grande. Nós estamos perdendo tanto a não dar atenção, a não cuidar dos nossos irmãos da melhor idade. Quem perde somos nós, né? Quem perde somos nós. E eu desejo concluir essa reflexão com o último texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. É o último texto aqui do slide, que diz assim:
Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E eu desejo encerrar com esse texto fazendo uma reflexão para a nossa vida, irmãos. Será que eu e você temos cuidado dos nossos? E eu te pergunto, quem são os nossos? O que a palavra de Deus nos diz aqui? Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família. Então, os seus não é o seu avô, não é a sua avó, não é a sua mãe, não é o seu pai. Os seus são aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu vou fazer aqui a aplicação aos nossos irmãos da melhor idade, talvez que frequentam a sua igreja, talvez que morem do lado da sua casa, e você talvez não se importou com eles, talvez você não os visitou. Então, se você não tem cuidado deles, do que adianta, irmãos, nós dizermos que somos reformistas, que somos adventistas, estamos aguardando a volta de Jesus, mas não amamos aqueles que precisam do nosso amor. O meu desejo é que nós possamos abrir os nossos olhos para essa realidade, que nós possamos dar atenção para esses irmãos que às vezes têm tantas experiências boas, tantos ensinamentos para nos contar, e que precisam do seu amor e do seu carinho. Que assim como o salmista entendeu essa realidade e orou a Deus para que não se esquecesse dele, que nós possamos não nos esquecer dos nossos irmãos dessa melhor idade. E através da leitura desse livro, Beneficência Social, né, e todos os capítulos e ensinamentos que temos tido dele, nós possamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe para isso em nome de Jesus. Amém?